Boa noite. Boa noite, estamos. Bom dia, né? Hamilton, rola. Então, boa noite. É um prazer estar com todos vocês, principalmente com o Gilberto. Quero que todos aproveitem a nossa live. Hoje é um assunto bem interessante que o Gilberto vai explicar melhor para nós. Nós vamos conversar com vocês hoje sobre doença e doente. E para a gente ver se entende um pouco melhor essas questões, para fugir da dicotomia, né? Da divisão radical entre uma coisa e outra. Então, vamos tentar esclarecer, trocar ideias. O tema é um tanto desafiador, mas eu acredito que nós vamos trazer alguma pequena contribuição. O que você quer falar, Gilberto? Eu quero falar um pouco sobre alguns conceitos, algumas coisas que eu selecionei para apresentar sobre a diferença de saúde, de doença, como é que eles constituíram, né? Desde o Hahnemann até alguns outros autores da medicina, da filosofia, e vamos tecer algumas considerações. E eu pretendo fazer um paralelo da dificuldade que algumas pessoas têm de sair do campo da doença para entender o doente na homeopatia. Quero fazer um paralelo com as pessoas que se tornaram cristãs na época dos apóstolos, mas não conseguiam deixar o judaísmo. Então, eu acho que dá um paralelo interessante aí. Vou falar rapidamente sobre esse assunto para a gente não fugir do principal, que é o campo da homeopatia e da medicina. Nós sempre falamos esse assunto. Trate o doente e não a doença. Mas o que se vê na prática é que se trata a doença. E todo mundo quer saber que doença que tem, os check-ups, tudo está ligado à doença. E a doença muda conforme o doente está. E cada pessoa, cada doente tem a possibilidade de fazer as suas próprias doenças e não do outro. Então é um conceito interessante, né? E a homeopatia também coloca o conceito de que a doença, quando bem entendida, ela reflete o doente e vice-versa. E para nós curarmos bem uma doença, nós temos que conhecer o doente. E a ideia de curar o doente, não sei se eu estou confundindo, curar a doença é melhorar a pessoa que sofre dessa doença, melhorar como pessoa, que haver uma transformação na atitude dessa pessoa. A homeopatia coloca um objetivo da saúde. A saúde tem um objetivo. Esse objetivo é cada um conquistar os seus altos fins da existência. Isso é, cada um tem um objetivo a conquistar. E se ele não fizer isso, ele não tiver harmonia com esse desejo interior, ele acaba adoecendo de novo. E as pessoas pensam só, não, me tira essa dor e acabou. E a dor é um chamado da natureza para dizer que nós estamos no caminho errado. Tá certo. Essa distinção eu acho fundamental. E nós vamos esmiuçar isso. Nós vamos aprofundar mais nisso. E a dificuldade que muitas pessoas têm de sair desse nível de tratar a doença para ver a pessoa, ver o doente como todo e tratar esse todo. Eu acho que é isso que a homeopatia oferece e que tem muita gente que fica patinando porque a doença é muito importante para elas. Na universidade, na especialidade de proctologia, nós pegávamos os prontuários desse tamanho assim. E os pacientes, eles não eram curados, na verdade. Eles era uma doença atrás da outra. Uma doença atrás da outra. Saía de uma especialidade, pulava para outra, ia de uma, ia para outra. E o equilíbrio da pessoa em si não era alcançado. A homeopatia dá essa possibilidade. Não estou dizendo que a gente também vai fazer milagres, mas ela pode nos trazer outras ferramentas para encontrar o equilíbrio do paciente. Essa palavra equilíbrio, ela é muito relativa, né? E tentar colocar também a homeopatia como uma medicina psicossomática. Nós não somos uma medicina psicossomática, porque nem sempre nós somos uma medicina psico e somática, não é? Pode ser que o psíquico seja a causa do somático e vice-versa também pode ser. Uma alteração. O Hahnemann, ao tratar as doenças mentais, quando ele falando de tratamento de doenças mentais, eles dizem que se trata como uma doença física, mas ele não trata uma doença física como se trata a doença física. Nós temos algo que eu não vi na medicina, que se chama modalização. Quando você diz assim, vamos só para o mental, eu estou muito triste, então na alopatia você dá um remédio para a tristeza, um antidepressivo. Na homeopatia nós queremos saber como é essa tristeza, em que momentos ela aparece. Por exemplo, uma tristeza, se você modalizá-la, uma tristeza ao despertar, uma tristeza ao anoitecer,
anoitecer, uma tristeza quando se lembra de algo agradável do passado. Ao receber uma notícia alegre, uma notícia feliz. Alegre. Isso se chama modalização, isso é caracterização do sintoma do paciente, que, na verdade, não fala do sintoma, fala do paciente. Isso. Né? E isso que nós vamos individualizando o paciente, e é possível, tratando o doente, conseguir um alívio da doença, dentro das leis de cura, a partir do mais importante para o mais superficial. Isso também é um conceito que se esquece. Às vezes você não cura as pessoas, você alivia alguns sintomas e vai aprofundando a doença. Palavra para você. Ok. Então, eu vou adiantar um pouco aqui o assunto, depois a gente responde a Juranda, porque eu estou precisando de colocar esse material aqui em circulação. Então, vamos colocar isso aqui. Ó, esse é um conceito do Hahnemann. Uma enfermidade permanece sempre, enquanto ao fundo, semelhante a si mesma em seus sintomas, como também de suas causas. Eu acho que a gente pode acrescentar que uma enfermidade, ela tem sintomas e sinais que se repetem nas pessoas, e é por isso que esses sinais e esses sintomas caracterizam, definem uma patologia. Eu acho que é muito interessante o Hahnemann admitir a existência da enfermidade. Eu vou passar o próximo. São 4, se não me engano, slides sobre o tema. O Boiolo, um autor importantíssimo, tem um livro de patologia, disse assim: não há doenças, e sim doentes, visto que uma mesma doença, mesmo fator etiológico ou causa, pode apresentar particularidades nas suas lesões e evolução em cada indivíduo. Ou seja, a doença é a mesma, mas as particularidades e a evolução é diferente de um indivíduo para os demais portadores da mesma doença. É muito interessante que um autor de um tratado de patologia e diz isso, que não há doenças assim doentes. O que eu penso sobre isso é o seguinte: existe doença, sim, quando a pessoa se limita aos horizontes da sua doença, quando ter uma doença altera os seus hábitos, a sua disposição, a sua liberdade. Então a pessoa não pode mais comer tal coisa, não consegue mais andar um determinado tanto, essa pessoa fica retida nos limites da sua própria doença. Eu acho que dá para discordar do Boiolo e admitir que tem doença. James Tyler Kent estava no outro extremo, de achar que a doença não existia porque era sempre uma manifestação das mudanças do organismo. Eu prefiro trabalhar com essa do Boiolo, admitindo que a doença é o sujeito quem faz, é ele quem aceita e que se submete aos limites da sua doença. Seguindo agora com o Robbins, que é outro autor também consagrado na patologia. Ele diz que o conhecimento ou descoberta da causa primária permanece a base sobre a qual se define um diagnóstico, compreende-se uma enfermidade ou estabelece-se um tratamento. Aqui é bem clássico esse conceito na medicina, porque há uma busca e quando se encontra a chamada causa básica, geralmente já tem o tratamento estipulado para a intervenção médica convencional, quando tem o recurso. Quando não tem, às vezes é um tratamento paliativo ou sintomático. Vamos para o próximo. Eu acho que vai ser o último. Michel Foucault, o famoso filósofo francês. A medicina dos sintomas, pouco a pouco, entrará em regressão para se dissipar diante da medicina dos órgãos, do foco e das causas, diante de uma clínica inteiramente ordenada pela anatomia patológica. Acabou o tempo das doenças. Ele está analisando o que aconteceu em meados do século XIX e se prolongou pelo século XX, até a época que ele escreveu, por volta de 1960, 70. Então, vocês veem que o conceito de doença e doente está aqui, na visão do Foucault, que é um autor até endeusado no meio universitário, no meio acadêmico, por conta da sua análise muito interessante. Ele tinha uma capacidade de analisar e de tirar conclusões muito adequadas. Então ele diz que aquele tempo da medicina baseada na doença acabou, e eu acho que é um engano. Ela sobrevive, ela reaparece de alguma forma e continua firme e forte. Essas citações aí, todos desses autores, eu tirei do livro Homeopatia e Saúde,
parte do reducionismo ao sistêmico que eu escrevi quando era professor de pediatria e homeopatia lá no Acre, que foi patrocinado pelo Conselho Regional de Medicina do Acre, em parceria com a Universidade Federal do Acre. O Conselho Regional de Medicina do Acre me honrou com o patrocínio de 1.000 exemplares. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com esse material na própria universidade. Por enquanto, nós vamos ficar aqui com esses conceitos, porque o Hamilton estava dando já uma introdução como a homeopatia trabalha e por que nós temos a chance de trabalhar curando o doente e a doença. Curar a doença muitas vezes é fácil, embora com muitas limitações, porque a evolução depois do tratamento depende da trajetória do paciente. Eu entendo que quando nós atuamos com a homeopatia de uma forma satisfatória, o paciente reencontra o seu propósito de vida e se lança na direção de realizá-lo. Hamilton, que tal você dar uma resposta aí para a Juranda? Então, a Juranda pergunta: para tratar o doente, precisa encontrar o remédio homeopático adequado àquele doente? Sim, e é por isso que eu acho, Juranda, que muitos homeopatas ficam nesse limiar de não entender completamente ou não assimilar a homeopatia na sua essência, porque tem que tratar o doente. Eu fui adiantando aqui, Hamilton, parece que você teve uma dificuldade aí. Da internet aqui. Aí eu estou explicando para ela que realmente tem essa dificuldade de muitos homeopatas, de muitos profissionais, para entender que a homeopatia tem o potencial de tratar o doente. Depende, é claro, do paciente ser capaz de se expor, de se mostrar, e o homeopata de entender esses sinais, transformar as informações do paciente em dados homeopáticos. Tem que traduzir isso para o idioma homeopático e fazer a repertorização, receitar o remédio e acompanhar a evolução. Acho que está respondida a primeira. Se você não tiver mais nada a acrescentar, pode ir para a segunda. O médico homeopata tem que encontrar o remédio homeopático, geralmente é isso, né? Mas tem outros métodos que podem também curar o paciente, de outras formas, né? Agora, eu queria também acrescentar que a doença, por exemplo, ela está muito presente no tratamento homeopático nas doenças agudas. A homeopatia tem uma ação interessante dos quadros agudos, por exemplo, em pediatria, você pode evitar muito o uso de antibióticos, de corticoides, tendo uma evolução boa nos quadros agudos, né? A gente acompanha crianças, assim, mesmo meus filhos, que passaram, assim, muitos anos sem tomar nada. Eu diria que o meu filho André, depois que entrou na homeopatia, eu gosto de dar exemplo prático, porque isso não traz para a realidade. Ele teve um herpes perilabial e começou a fazer uma erisipela de face. Isso é grave, isso, cara. E ele estava numa república, e a república dele estava um lixo. Era uma confusão, era uma falta de higiene total. No segundo ano melhorou, no terceiro melhorou muito, no final estava ali super limpinho. Eles foram mudando de turma, melhorando. Mas esse início foi terrível. E nós passamos lá rapidamente, e nessa época eu dei para ele uma belatona, eu lembro, junto com o antibiótico. Eu fiquei com medo. Se eu estivesse perto dele, eu não daria. E foi o primeiro antibiótico que os filhos tomaram, os 4 filhos, né, em 18 anos aí, né? Então, imagina-se numa clínica, quantas vezes você... Só estou falando de antibiótico, mas quantas vezes a gente receita isso numa semana? Então, a homeopatia é pouco. Não que a gente não use, não precisa usar. Então, você está atendendo lá as crianças, ela está com otite, senta com homeopatia, sara. Se não tiver homeopatia, vai para antibiótico. Está com amidalite, vai para antibiótico. Dá para tratar com homeopatia. E o Gilberto está falando de uma cura mais profunda. De segundo grau, diminuir a suscetibilidade às doenças. E de terceiro grau, melhorar a atitude de vida e entender os porquês e os fraquezas que estamos aqui nesse grupo. Aí é outro nível de cura. Tá bom. Você quer ver a próxima pergunta da Juranda? Vamos ver. E se não encontrar o remédio, o homeopata pode ir de acordo com os sintomas orgânicos? James Tyler Kent fala o seguinte, que o sintoma em si não tem valor na homeopatia. Quando ele é modalizado, quando ele é caracterizado, ele passa a revelar o doente. Então, só falar na parte física. Se a pessoa falar, estou com febre, não adianta nada. Mas se ele falar que durante a febre, ele tem muita sede, tem sede de gelado, ele sente muito frio na febre, e fica uma certa alteração mental, querendo companhia. Então, você pode caracterizar na doença, usando sintomas orgânicos, modalizados, com determinadas características
características, você pode chegar a um remédio bom para aquele quadro agudo. E também no crônico você pode fazer a mesma coisa. O Dr. Joan Schaffer fez uma conferência maravilhosa falando de buionia, mostrando a relação da buionia com a pobreza, com os negócios, os temas, toda a dinâmica mental, a característica da buionia, que era uma planta que crescia, uma trepadeira, que não gostava de se mexer, ficava grudada na outra. Mas ele prescreveu buionia porque a pessoa tinha uma diarreia que era esverdeada, que tinha determinadas características e não gostava de mexer. A pessoa ficava quietinha na hora e era muito irritado quando perguntava alguma coisa para ele. Estava com um quadro meio crônico disso. E aí o paciente teve uma evolução muito grande e ele pôde conhecê-lo mais profundamente, né? Então podemos chegar pelos sintomas orgânicos, mas ele vai ter um efeito mais profundo se nós conseguirmos chegar na pessoa, seja talvez uma porta de entrada, não o final. Não sei se eu respondi. Beleza, eu acho que sim. Se ela tiver ainda mais alguma dúvida, ela volta ao assunto. Então, eu vou voltar aqui aos meus slides, tá? Quero há pouco tempo neles para que a gente possa seguir, tá? Então, isso eu já comentei. Muitos homeopatas ficam estacionados nos limites da doença, dão-lhe importância fundamental em sua prática. A gente tem visto isso, infelizmente, até mesmo nos grupos de WhatsApp de homeopatas. De vez em quando aparece alguém querendo saber qual que é o remédio adequado para um determinado quadro clínico. Pode ser mental, pode ser orgânico, às vezes nem é um quadro, é um sintoma só, e ele quer saber qual a opinião dos colegas sobre qual o remédio indicado para aquele sintoma. Eu acho que é um equívoco. Aí alguns colegas também, por outro lado, já respondem orientando: olha, tem que pegar um quadro, fazer, na verdade, é fazer uma consulta, pegar mais informações para você ter um quadro homeopático passível de repertorização ou passível de se dizer: olha, esse quadro é muito sugestivo de um determinado remédio. Né? Okay? Doença, então, é o conjunto de sinais e sintomas repetitivos. Doente, grupo de características marcantes da pessoa, que pode até englobar alguma informação da doença, se for uma coisa significativa que transformou-se num caractere da pessoa, né? Uma característica pessoal. A doença corresponde à genética e o doente à paragenética. É a relação entre a estrutura e o ambiente no paciente. Porque, lendo a última frase, pacientes com a mesma doença geralmente são muito diferentes entre si. A mesma doença no corpo, um câncer de próstata, câncer de mama e qualquer outra doença mais comum. Vamos colocar, por exemplo, a cirrose hepática. A quantidade grande de pessoas, elas podem ter alguma característica em comum. A medicina vai buscar o quê? Especialmente se tem abuso de bebida alcoólica ou algum antecedente de uma hepatite por vírus B, C ou D. Mas o que eu estou querendo destacar aqui é essa frase do meio, né? Aqui, a doença corresponde à genética e o doente à paragenética. Então, a doença é a estrutura, é aquele quadro mais ou menos fixo. Quando a gente fala estrutura, não é só orgânica, porque um sujeito ele pode ser doente porque ele é muito estruturado nas suas posições, nas suas crenças, nos seus valores, e especialmente nas suas atitudes, porque ele é meio automatizado para se manifestar diante das circunstâncias da sua vida. Então ele tem aquele ponto mais rígido, mas isso é influenciado pelas outras características dele mesmo, que aí vem o ambiente dentro do paciente, ou seja, ele tem a cirrose, tem aquela neurose, aquele comportamento neurótico, mas tem o resto dele, os seus sentimentos, os seus conceitos, suas percepções, os significados dele nas experiências da sua vida. Isso é o seu entorno interno, ou seja, aquilo que caracteriza a pessoa e que vai fazer com que esse conjunto gera, de certa forma, a doença. Então, o que eu quero dizer com isso é um pouco diferente do que as pessoas pensam, em geral, sobre a questão da causalidade. As pessoas dizem assim: eu tenho gastrite porque eu sou nervosa, eu tenho gastrite nervosa. Como se o nervosismo dela se descesse, né, do seu corpo e provocasse uma doença, que podia ser gastrite, como alterações cardíacas, o batimento cardíaco, taquicardia, podia ser falta de ar, qualquer outra alteração. Mas o que importa na visão
homeopática é que esse conjunto vai se manifestar no corpo também. Não é que ele vai provocar, ele vai se revelar no corpo. Isso é consequência de um conceito importantíssimo na homeopatia, que a gente chama de unidade mente-corpo. E que um tal de Hermégiste falou há muitos séculos que o que está em cima é igual ao que está embaixo. E o que está embaixo é igual ao que está em cima. É a mesma coisa. Na sua essência, é claro que na manifestação é diferente, porque a manifestação mental, emocional, é mais sutil, é mais dinâmica, e à medida em que esse então vai se localizando, seja na mente ou no corpo, e vai se estruturando, ele vai ficando mais rígido. E aí a manifestação pode ser tão rígida a ponto de que, muitas vezes, promove uma manifestação de um quadro que é irreversível. O Gilberto, o corpo fala simbolicamente do que está na mente do paciente? Eu acho que é simbolicamente e grosseiramente também. Grosseiramente. Ali é preciso ter olhos de ver, que aquele quadro ali está refletindo alguma coisa mais profunda. Mas para poder ver homeopaticamente, nós temos que entender o sintoma, a doença, dentro da visão homeopática. A localização, as modalidades, os fatores desencadeantes, os fatores concomitantes. Quer dizer, quando você tem um conjunto completo de sintomas, a sensação, tem sensações diferentes para o mesmo tipo de doença. Quer dizer, tudo isso daí forma uma unidade que acaba caracterizando uma forma de sofrer. A forma de sofrer também caracteriza o doente. Se a gente conseguir relacionar isso também com o estilo de vida, com a forma de pensar, com a forma de agir, nós chegamos numa unidade do corpo e mente diferencial. Porque Sim. Nós temos determinados medicamentos, por exemplo, que têm afinidade com determinados lugares. Por exemplo, você tem fósforos, que é um medicamento muito conhecido mentalmente, mas se você tem um caso de uma necrose óssea, se ele estiver localizado na mandíbula ou na tíbia, ele já se aproxima de fósforo, que são lugares onde está a necrose óssea, diferente de outros medicamentos. Essa localização também é um fator de individualização. Você concorda com isso, Gilberto? Concordo, sim, plenamente. É como o estudo que eu apresentei de URA brasilienses no curso Homeopatia e Saúde, no YouTube, que eu peguei a dor como um objeto entre a unha e a carne, né? A localização é físico, mas a relação carne e unha mostra muito a dinâmica de URA. Então, eu acho que em alguns medicamentos nós temos essa possibilidade, sim, de aproveitar a informação física como enriquecimento para entender e conhecer melhor a dinâmica do medicamento como um todo, certo? Certo. Você fala que do doente tem um grupo de características marcantes da pessoa. Eu gostaria de dar um exemplo. Eu tinha uma senhora, mais de 60 anos, com uma artrite reumatoide. Eu dei um medicamento para ela, ela teve uma exacerbação dos sintomas, que a gente chama de agravação, durante umas 2 semanas e voltou no mesmo estado que ela tinha iniciado. Depois, na outra consulta, ela me deu o seguinte sintoma, que ela não podia ver uma faca de pontiaguda, porque ela tinha um impulso, é uma senhora boa, não era de pegar a faca e enfiar em alguém. Então, ela deu inúmeras facas de ponta para os amigos, porque ela não deixava ficar em casa, né? Nós pegamos assim, impulso de matar com uma faca. Isso juntando com os outros sintomas dela, nós conseguimos que ela voltasse da outra consulta sem bengala, andando, teve uma piora por menos tempo, uma semana, e depois melhorou muito. E melhorou mentalmente, muitas coisas. Isso é o que nós chamamos esse sintoma esquisito que ela tinha desde a infância. Ela tem mais de 60 anos. É uma característica da pessoa que individualiza ela. Quando ele faz uma conexão com as outras sintomas que o paciente tem, ou com as outras características que o paciente tem, ela, embora fosse uma pessoa muito boa, ela é uma pessoa muito agressiva, né? Muito violenta. E você pode ter um resultado muito interessante. E isso que nós chamamos de sintoma raro, peculiar e característico da homeopatia, que às vezes as pessoas deixam barato, nem conta para o médico, né? Uhum. É por isso que é importante difundir
essas informações sobre a homeopatia, porque se a pessoa ficar com vergonha de falar as suas coisas, ela não sabe que muitas vezes está guardando o que seria o mais útil para a escolha de um medicamento adequado para ela. Aí eu me lembro bem que nós estávamos tirando uma história homeopática de um paciente que nós vamos apresentar aqui. E ele disse que assim, quando ele estava tendo sintoma que lembrava um infarto, era uma angina. Ele disse que ele não ia no médico, porque o médico tudo faz a mesma coisa, né? E não adianta que isso aqui, né? E aí a aluna que estava começando com homeopatia quis brigar com ele por causa dessa atitude. Eu falei assim, não briga não, que aí que está o sintoma. Isso que é diferente, esse jeito, nós temos que descobrir por que ele faz isso, né? Porque todo mundo vai, ele não vai, então por que ele não vai? Aí que está o sintoma, isso que é muito esquisito, né? Aí que está talvez uma chave para a gente entender melhor o paciente. Então, em vez de a gente brigar, a gente explora por quê, para quê, como, que outras situações que você fez isso, e às vezes a gente entende o paciente nessas peculiaridades. Ok. Aqui agora, então, vamos ver os cristãos. Isso, vamos ver, vamos perder um pouco. O paralelo que a gente pode fazer entre os homeopatas que ficam presos à doença com os cristãos. Os novos cristãos permaneciam presos aos ritos e à circuncisão. O apóstolo Paulo diz: a circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Bom, isso ele fala em Coríntios, primeira carta, mas ele repete esse assunto várias cartas, e aí ele criou um problema, porque a fama dele foi aumentando e os anciãos lá do Templo de Salomão, os gestores da raça judaica, se incomodaram cada vez mais com ele e conseguiram com que o Tiago, que era o apóstolo que coordenava as ações do cristianismo em Jerusalém, chamasse o Paulo lá de longe onde ele estava para ele prestar satisfações lá no Templo de Salomão, para o Sinédrio. Então, eles falaram para ele assim: quantos milhares de judeus há que creem e todos são zeladores da lei? Ou seja, já tem muito judeu que passou a acreditar no cristianismo, mas eles continuam zelando da lei, dando muita importância aos ritos e à circuncisão. E o Paulo dizia para as pessoas que elas não precisavam se submeter à circuncisão, porque isso não era o mais importante, e sim observar os mandamentos de Deus. Vejam que o apóstolo Paulo demonstra com esse entendimento que ele ultrapassou a separação entre aquilo que foi estipulado, que consta no Antigo Testamento, e o pacto que Deus fez com Abraão era para ser observado em todos os homens, né, todas as pessoas do sexo masculino que se submetessem à circuncisão, que é a cirurgia, né, a retirada do pedaço de pele que recobre a glande, que é a cabeça do pênis, a ponta do pênis. Então, isso é feito com as crianças judias, os meninos, no 8º dia. A criança nasce, é sexo masculino, daí a 8 dias ele é levado ao templo para ser submetido à circuncisão. O Paulo acabou com essa história e as pessoas, os gentios, não judeus, ou os judeus que se convertiam ao cristianismo, não precisavam se submeter aos ritos e nem à circuncisão. Então, isso me faz pensar que nós temos uma situação que algumas pessoas estudam homeopatia, praticam, se dizem homeopatas, mas que, infelizmente, não avançam para o tratamento do doente. E eu acho que a homeopatia, posso estar enganado, né? Não sei o que o Hamilton pensa, mas eu acho que a homeopatia é uma atividade médica, é um recurso, uma terapêutica, e que proporciona uma experiência inédita na medicina, que é tratar o doente. Eu acho que isso estava muito ao encargo da religião, né? Depois da psicologia, a psicologia surgiu depois da homeopatia, era coisa que não pertencia ao campo médico. E a homeopatia desenvolveu uma abordagem científica, porque
A experimentação da substância num grupo de pessoas sadias proporciona as informações necessárias para tratar a pessoa no seu lado psicoafetivo e orgânico. E eu penso a mesma coisa, Gilberto. Eu acho o seguinte, é que muitas vezes você não consegue chegar nesse ponto e fica só tratando a doença, né? No nível inferior. Então a pessoa tem uma asma, ela sai da asma, está contente. Agora, esse nível de tratamento é o nível almejado e nós devemos sempre procurar isso, né? E quando nós conseguimos isso, nós temos mais sucesso para tratar as doenças do que quando nós só tratamos as doenças. Mesmo tratando as doenças, uma visão um pouco homeopática, assim, mas mais superficial. Você tratar a doença simplesmente pelo nome, porque a amidalite eu dou mercúrios, ou porque se a pessoa está muito histérica eu vou dar inácia, isso daí não funciona na homeopatia. Quem fizer isso não tem sucesso. Ele pode ter muito paciente, mas são sempre pacientes diferentes, porque não vão. Agora, o sucesso está na individualização. E se essa individualização for feita no nível profundo, nós temos um sucesso de estilo de vida, um sucesso também nas doenças, nas enfermidades. Nós curamos mais quando a gente trata o doente. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui com você, então, Hamilton. Será que é por isso que muitos homeopatas passaram a usar vários medicamentos para cuidar dos pacientes? Tem a escola francesa, né, que usa os vários, 2 ou 3 medicamentos com certo critério, né? Agora, a gente já viu alguns completamente confusos, assim, com um monte, você não vê lógica nenhuma, né, no uso. Os franceses têm um pouco de lógica nisso, né? E eu acho que eles fazem uma medicina no nível inferior do que quando você procura um medicamento único, dinamizado, individualizado para aquele paciente, para aquela situação. Esse é o ideal de cura, é o ideal hahnemanniano. Se aperfeiçoou os métodos de achar esse medicamento depois de Hahnemann, ele só colocou ele no finalzinho ainda do Organon, ele fala assim, procure um medicamento. A gente percebe bem isso. Você num quadro agudo, não é nenhum crime você dar 2 medicamentos. Mas quando a gente dá o certo, o paciente melhora. Essa é a verdade. E quando você está nessa confusão, você tem um alívio, mais ou menos. Mas você não tem aquele resultado que quando a gente sabe, isso é um resultado bom. Isso é um movimento da lei de cura, isso é um movimento, a energia vital aí está perfeitamente estimulada. É diferente, completamente diferente. Eu acho que usar muito medicamento pode ser de uma escola, mas muitas vezes é porque a pessoa está perdida. Ok, eu gostaria de apresentar agora, então, o resultado de um tratamento do doente. O que ele muda? Mostrar o resultado só. A paciente disse assim, eu estou estudando mais, vou tentar concurso em outra cidade, onde a minha filha está conseguindo trabalho. Instável. Comecei a chorar porque tive que deixar o carro na oficina. Apesar da instabilidade, mais aceitação das coisas. A irritação está bem menor. Substituiu um pouco a irritação pela manteiga derretida. É melhor, porque você chora e logo passa. Tive um susto grande e encarei bem. No dia seguinte, a pele piorou um pouco, mas durou 2, 3 dias e antes demorava 2 semanas. E não coçou, o que é o melhor. Menos perfeccionista em relação ao trabalho, pegando menos no pé dos colegas. Essa paciente estava em tratamento de uma enfermidade da pele e já tinha melhorado aproximadamente 90%. Ela tinha uma doença crônica e fazia alguns anos que ela estava. Ela dizia que quando tomava um susto era terrível. Ela tinha uma crise, as lesões se intensificavam e ela, com o tratamento, apresentou essa melhora geral, a melhora da doença, com esses testes do susto, do carro na oficina, e ela falar que estava mais sensível, né? Em outras palavras, ela chorava à toa, manteiga derretida, é um sinal de que a sensibilidade dela estava aflorando. E isso é um dos pontos importantes, em alguns casos, que o professor Márcio Elizalde chamava de broto psórico, ou seja, a pessoa sai dos mecanismos de defesa mais superficiais e aflora uma sensibilidade. Agora, eu valorizo muito quando ela fala na primeira frase aí, estudando mais, vou tentar concurso em outra cidade onde a minha filha está conseguindo trabalho. Porque, na verdade, o ponto mais importante da evolução é aquilo que eu disse no começo da nossa live, é a pessoa retomar o seu propósito de vida ou redescobrir e se lançar
na sua realização. E é isso que ela estava fazendo. Tá? Ela estava indo atrás. Se vai conseguir ou não sabemos, mas o fato dela se colocar nesse caminho mostra que ela está colocando em vigência a primeira lei de cura, que é de cima para baixo. Ela subiu até a sua percepção das coisas, a sua capacidade de discernir o caminho, as escolhas, e fez uma que era compatível com a sua índole, com o valor que ela dava à família, e estava se deslocando e se propondo a alcançar esse objetivo. Isso é uma cura da vontade, né? A vontade ligada à ação, quer dizer, há um entendimento da pessoa. A ideia do Kant, do núcleo da psora, que seja vontade e entendimento, né? Uhum. Então, assim, você começa a entender a tua situação e você se move em relação ao que faz bem. E muitas pessoas falam assim, não, mas tinha que melhorar mesmo, ele está se alimentando melhor, está se exercitando, está estudando mais, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Se você fizesse isso, você ia melhorar. Eu falei, mas é lógico, a pessoa que, quando está bem, ela faz o que ela tem que fazer. E quando ela não está bem, ela não faz o que deve fazer. Então, só o discurso tem valor. É lógico, falar assim, eu estou menos irritado, tem valor. Mas quando isso não se transforma numa mudança em algum setor da vida, a gente fica meio desconfiado que às vezes é só o discurso, que vai mudar muito. Né? E eu acho que essa tua avaliação de mudança de atitude, e é interessante isso, mesmo no paciente na UTI, a descentralização, sair de si mesmo para o mundo. Então, o paciente está completamente apático, assim, ele pergunta assim, que dia que é hoje? Como é que está o pessoal lá em casa? Eles estão preocupados comigo? Ele sai de si mesmo e começa a abrir aquilo de dentro para fora, né? É interessante isso, né? Começa a melhorar a energia e ele começa a se preocupar com as coisas, né? Se é corintiano, quer saber como é que o Corinthians já caiu, a segunda divisão, né? Eu brinco com meu filho. E vai cada um no seu nível, né? Claro. Isso me faz lembrar um paciente que eu acompanhei o caso dele no Hospital Espírita André Luiz, que ele estava internado lá, em quadro de depressão, várias internações. Ele ia para casa, ia para o trabalho, mas o trabalho era muito ruim, ele tinha muitas queixas, e aí ele tomou um medicamento homeopático e foi muito bem. 2 ou 3 dias depois, ele ligou para a esposa dele, internado ainda, e falou que era para colocar a mensalidade do clube em dia, e no final de semana, quando ele ia para casa, ele ia com a esposa e os filhos ao clube, e não ao cemitério, onde ele costumava ir, e às vezes levava as crianças também. Você vê que foi uma descolada da doença rumo à sua capacidade de viver. Você quer responder para o nosso amigo Adriano? Do Saus de Schussler? Eu acho que quando você está com um remédio único bem indicado, não precisa. Agora, você não precisa de muita coisa. Você precisa, assim, de uma boa alimentação, de um estilo de vida saudável, mas às vezes há falta de alguma coisa especial. Mas eu não acho que os sais de Schussler sejam a solução. Se a pessoa, por exemplo, tiver uma vitamina D muito baixa ou vitamina B muito baixa, você pode usar assim por um período para regularizar. Mas o medicamento único, correto, vai trazendo harmonia. O próprio sistema vai se corrigindo. Eu acho que não precisa. Pode ser útil, porque às vezes a gente esse tal do medicamento único, quando ele precisa de complementação, é que é um medicamento parcial. Então pode ser que às vezes por um período, mas eu acho melhor você continuar insistindo no medicamento único. Eu assino embaixo, tá? Uma vez eu estava passando em frente ao cemitério, lá em São Paulo, né? Cemitério Araxá, e estava um pôr do sol maravilhoso. Aí eu falei, deixa eu ver, porque do cemitério subia, né? E você via o sol, assim, né? E o pôr do sol. Eu entrei no cemitério para fazer isso. Saí correndo, falei, Deus me livre, que lugar horrível. Aí era o lugar que dava melhor para ver. Eu lembrei isso do cemitério que você contou. Tá bom. Hamilton, eu acho que nós estamos caminhando para o final. Eu entendo que essa live foi mais destinada às pessoas que não sabem ainda que a homeopatia pode tratar tanto pessoas como homeopatas que não entenderam ainda o alcance da homeopatia e ficam na periferia. Eu acho que é importante a pessoa se lançar mesmo para se capacitar a acompanhar os pacientes no seu todo, de preferência, como você acabou de dizer, Hamilton, com um medicamento
medicamento único e avaliar, ajustar o remédio, ou seja, na dinamização ou alterando o remédio, dependendo da resposta e dos dados que vão surgindo à medida em que você faz o acompanhamento. Eu gostaria que esses colegas que nos assistirem, eventualmente, pensem que a narrativa da doença é muito forte, mas se nós abraçarmos a homeopatia com coragem e determinação, a gente vai se qualificando e se tornando capaz de atuar como a literatura, como a doutrina homeopática recomenda. Eu também queria agradecer a presença de todos aí que tiveram paciência de nos ouvir, e queria comentar uma coisa sobre FAO, fatores de auto-organização. Isso daí não tem nada a ver com homeopatia, é o uso de medicamentos homeopáticos sem nenhum critério homeopático, né? Qualquer hora a gente pode falar sobre isso. Você dá um monte de vários medicamentos, várias dinamizações para organizar, né? Ok. Eu acho que assim, eu estou pedindo também a quem tiver aí no YouTube, agora ou depois, qualquer dia, por favor, dá um clique aí no gostei, se inscreva no canal, porque nós estamos precisando desse tipo de apoio, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Obrigado, Jurano. Até mais. Obrigado a todos, até mais.